A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui para novamente estudarmos a nossa escola bíblica dominical nesse quarto trimestre de 2021, onde estamos falando com o tema do apóstolo Paulo. Deus tem falado poderosamente conosco. Na lição passada nós estudamos sobre Paulo, o plantador de igreja, e hoje nós vamos estar estudando a lição de número 8, com data de 21 de novembro de 2021, com o tema Paulo, o discipulador de vidas. Então, na lição passada, nós vimos Paulo pregando o evangelho, abrindo igreja, plantando igreja, e hoje nós vamos ver Paulo discipulando estas pessoas que foram assim aceitando a palavra. Nós vamos ver então Paulo instruindo, trazendo instrução, esclarecimento e fortalecendo ali aqueles irmãos que estavam sim se convertendo a Cristo. Além de implantar a igreja, Paulo também tinha assim a função de estar trazendo o discipulado, que é muito importante em nossos dias. Nós vemos também essa grande importância que temos de estar assim discipulando todos aqueles a qual Deus assim tem acrescentado a sua igreja. E dentro deste tema, nós vamos estar assim estudando a lição de número 8. Amém? O nosso texto áureo está registrado em Atos, capítulo 15, versículo 40 e o 41, que nos diz: E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passando pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. A verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, esse trabalho de discipulado, ele é muito importante na igreja. Nós devemos, assim, discipular cristãos para que esses cristãos venham ser imitadores de Cristo. Venham estar, sim, tendo esta identidade com Cristo. O discipulado, ele vai esclarecer, trazer entendimento, mostrar a verdade, dar embasamento, firmar os passos do novo convertido em Cristo, para que ele venha assim se tornar uma nova criatura, que quando vier ventos de doutrina, ele não vai ser assim levado, mas o discipulado vai trazer esse esclarecimento, para que ele venha assim estar firmado em Cristo, que é a rocha. Por isso que é muito importante os irmãos, eles participarem de dois trabalhos muito importantes que nós temos em nossa igreja. Acredito que tem aí também na sua igreja, que é o trabalho de estudo bíblico e o trabalho esse que estamos aqui da escola bíblica dominical. Esses dois trabalhos, eles são fundamental para o discipulado. É momento de abrirmos a Bíblia, aprendermos a palavra de Deus, aprofundarmos na palavra de Deus, tirar toda dúvida do nosso meio, trazer assim o esclarecimento, para que assim venhamos estar firmados. Então, o culto de estudo bíblico, o culto da escola bíblica dominical, são os cultos mais importantes, porque nós estamos assim discipulando vidas, preparando as pessoas, para que venhamos deixar assim sucessor. O ministério terreno de Jesus, nós vamos ver Cristo escolhendo pessoas, capacitando pessoas, preparando pessoas, deixando assim sucessor. O verdadeiro sucesso é esse, é você deixar assim sucessor. Preparar pessoas para dar continuidade naquilo a qual você iniciou. E o discipulado serve para isso, para você estar preparando, você estar ensinando, você estar nutrindo, alimentando, para que essas pessoas venham estar preparadas para dar assim continuidade
a obra de Deus. E Paulo, nós vamos ver que ele foi na sua viagem missionária, plantando igrejas, ele voltou confirmando essas igrejas, deixando ali instrução para essas igrejas e levantando assim discípulos, pessoas que foram assim levantadas por ele, pessoas que foram assim transformadas, mudadas por esta palavra, trouxe o entendimento delas, tiveram a sua vida agora como imitando a vida de Cristo e deram assim seguimento à obra do Senhor, deram assim prosseguimento à obra do Senhor. Então é muito importante esse trabalho de ganhar almas, é importantíssimo, porque para isso Deus nos chamou, para pregar o Evangelho, e o Evangelho que vai ganhar almas. Mas também é muito importante esse trabalho de discipular, de trazer a pessoa para dentro da igreja, ensinar a palavra de Deus para as pessoas, alicerçar esta pessoa na palavra de Deus, trazer o entendimento, a decisão a qual ela tomou, para que ela venha ser agora um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47 e o capítulo 20, versículo 1 ao 4. É importante você estar lendo assim todos esses versículos aqui que nós citamos. O objetivo geral da nossa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Então, a missão integral da igreja é essa. A igreja deve pregar e deve discipular, deve ensinar, deve ter evangelistas para estar assim agregiando as pessoas, pregando o evangelho, para que assim muitas pessoas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor, e deve ter pastores, doutores, ensinadores para estar discipulando, ensinando, preparando assim essas pessoas para que elas venham ser discípulos de Jesus Cristo. O objetivo específico é relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. O segundo é salientar a integridade da missão no discipulado, pregar e ensinar. E o terceiro é ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Então, diante da nossa leitura bíblica em classe, dos nossos objetivos, é que nós vamos estar agora comentando a nossa revista, comentando a nossa lição de número 8. Você que está chegando agora no nosso canal, eu sou o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui semanalmente gravando a nossa escola bíblica dominical, classe dos adultos. Dentro da nossa playlist, você vai ver todas as lições desse trimestre, lições maravilhosas que Deus tem falado poderosamente conosco. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. O tópico 1, Paulo e o discipulado bíblico. Parte 1, o discipulado bíblico. No princípio dos discípulos na igreja primitiva, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. A grande comissão aí da igreja: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a grande comissão. E no princípio, nós vamos ver isso acontecendo na igreja primitiva, ela indo pregar o evangelho, anunciando a palavra do Senhor, batizando assim aqueles que estavam aderindo, aceitando a Cristo como seu Salvador.
Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Então, após ali o Pentecoste, nós vamos ver que Pedro, ele prega e ali uma multidão de pessoas aceitam a Jesus. Então ali começa a necessidade de haver ali um discipulado mais preparado. Como discipular agora essa multidão que acabou ali de aceitar a Cristo após um discurso cheio do poder e do Espírito Santo vindo do apóstolo Pedro ali naquele dia. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as Escrituras, doutrina, oração, prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Então, qual era o programa de discipulado da igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47? Esse deve ser também o mesmo programa da nossa igreja atualmente. Deve ter doutrina, oração, comunhão e serviço. Dessa forma que deve haver, assim, o discipulado para o novo convertido também em nossos dias. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulo, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Então, além de pregar e de convencer aqueles a Cristo, Paulo também trazia o ensinamento para que eles pudessem assim estar imitando também a Cristo, sendo assim e se tornando um discípulo do Senhor Jesus. Parte 2. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente, Então ele foi ali para o deserto da Arábia, ficou ali conhecendo mais de Cristo, recebendo a revelação do Senhor, sendo preparado ali no deserto para ser esse grande homem de Deus, um plantador de igreja, um grande discipulador que nós estamos estudando nesse trimestre. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta à sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então, esse discipulado do apóstolo Paulo, ele passava ali pela maturidade dos cristãos, aplicando assim essa integração na vida da doutrina e da prática. Então nós devemos conhecer a palavra, conhecer o que está escrito na palavra, entender o que a palavra está dizendo e viver essa palavra nos nossos dias. Praticar essa palavra em nós. Isso é ser um discípulo. Conhecer a palavra e praticar a palavra. Isso é uma formação integral. Isso é uma integração no discipulado. Você conhecer, entender e aplicar aquilo que você conheceu na sua vida. Isso é a prática daquilo que você conheceu. Isso vai demonstrar que realmente você se converteu. Realmente você mudou de direção. Porque você está lendo, você está conhecendo, você está falando, mas também está praticando na sua vida, nos seus atos, no seu comportamento, na sua fala, no seu dia a dia. Você está sendo assim um discípulo de Cristo. E Paulo foi esse discipulador, aquele que ensinava e fazia com que aqueles que estavam ouvindo
praticava todos aqueles ensinamentos. Amém? A parte 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Então, qual que era, assim, a metodologia que Paulo estava utilizando? O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho. Então, o primeiro passo é você pregar o Evangelho. O primeiro passo é a pessoa aceitar a Jesus, confessar a Jesus como seu Salvador, crer no seu coração e confessar com a sua boca. E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, esse era o primeiro passo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Então, qual que era a metodologia? Paulo pregava o Evangelho, pessoas se convertiam a Cristo. A partir da conversão, ele plantava uma igreja ali naquela cidade e começava-se então um discipulado no lar, um discipulado na casa, ensinando nas casas, orando, pregando a palavra do Senhor. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Então, ao plantar ali a igreja, Paulo, ele ficava ali o tempo suficiente para que aqueles novos convertidos tivessem assim os seus passos firmados em Cristo. Pessoas esclarecidas agora da verdade. E ao sair, Paulo deixava alguém ali já preparado, alguém que já tinha ali uma maturidade suficiente para dar continuidade àquela obra que se iniciou. Como o seu ministério envolvia itinerância, então nós vamos ver que o ministério dele era um ministério itinerante, nas suas viagens missionárias. Paulo ia, pregava, pessoas se convertiam, ele dava o discipulado. Quando as pessoas estavam ali firmadas em Cristo, ele enviava alguém ou levantava dentre aquelas pessoas que se converteu, um que já estava mais maduro na fé e deixava ali, dando prosseguimento àquela obra. E Paulo já ia para outro lugar, e nós vimos isso na lição passada, Paulo, plantador de igreja, andando assim pela Europa, andando pelo Ocidente, andando por muitas localidades, pregando o Evangelho do Senhor. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Então, ele deixava alguém preparado, alguém já experimentado na fé, não neófilo, mas alguém já preparado, já experimentado na fé, para dar assim continuidade à obra. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Então, nós vamos ver em suas cartas que Paulo deixou várias pessoas assim especiais que ajudaram assim no ministério de Paulo, dando um prosseguimento assim à obra que ele iniciou. Paulo enviando ali naquelas localidades para ensinar, exortar a igreja, confortar a igreja, pregar o evangelho para aquela igreja, doutrinar a igreja. Dentre eles, temos aqui Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Aquila, Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Então, Paulo mantinha-se um vínculo muito grande, um vínculo de amor, um vínculo de amizade, um vínculo de comunhão, um vínculo que formava ali muito forte entre eles. Paulo não assim os deixava a Deus dará, nos deixava assim abandonado, Mas Paulo assim tinha e mantinha assim um vínculo nas igrejas aonde ele passou, nas igrejas aonde ele plantou. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, amem ao Senhor e sua igreja ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então, aquelas pessoas
que nós falamos aqui, que Paulo levantava, deixava, enviava, que eram pessoas experimentadas na fé, para dar continuidade a seu trabalho, eram pessoas crentes de verdade, pessoas convertidas de verdade, pessoas idôneas, pessoas que amem ao Senhor, pessoas que amem a obra do Senhor, que amem a igreja do Senhor, que se doem em favor desta obra, que se doem em favor desse novo convertido que estava assim aceitando a Cristo. Essa eram as características assim dessas pessoas que Paulo estava ali deixando para dar continuidade e discipulando ali os novos convertidos. Amém? Vamos para o tópico 2, que vai nos dizer o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Vamos para o tópico 2, que vai nos dizer sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Então, o ponto de partida, ele é a pregação do Evangelho. Tudo se inicia com a pregação do Evangelho. E ele deve ser pregado com seriedade, intensidade e ousadia. Isso nós só conseguimos fazer se tivermos cheios do Espírito Santo de Deus. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Então nós vamos ver o livro de Atos, nos conta aí a história da igreja e vamos ver como que a igreja ela cresceu, ela desenvolveu. A igreja ela se multiplicava. Olha que coisa mais linda. Não era soma na igreja, não era divisão na igreja, não era diminuição na igreja, mas a igreja multiplicava. Cada dia mais a igreja ela ia assim se multiplicando. Ela tinha como ponto de partida a tarefa de que Jesus deixou aos discípulos, como vimos anteriormente. Então, esta grande comissão da igreja, ela era o ponto de partida, que era pregar o Evangelho a toda criatura. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Então, o Espírito Santo veio, revestiu a igreja de poder com a principal finalidade: pregar o Evangelho, pregar as boas novas de salvação, anunciar boas notícias. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Então, os discípulos, eles se espalharam cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho, discipulando a Cristo e plantando igrejas nas casas, nas aldeias e nas cidades. Então, o ponto de partida, ele é a pregação. E depois da pregação, vem o ensino. Então, parte 2, o ensino. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como o Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá fruto. Então, cada discipulado é uma semente. E quando esta semente ela é bem cuidada, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar fruto, A parábola do semeador. O semeador saiu
para semear a semente. A semente é a palavra de Deus. E a semente ela vai cair, né? Ela vai cair na pedra, ela vai cair entre os caminhos, ela vai cair entre espinhos, ela vai cair à beira do caminho e ela vai cair em terra boa. E a terra boa que ela cair, essa vai dar fruto. E vai dar muito fruto. Mas nós devemos assim lançar esta semente. E cuidar de cada vida que assim aceitou a Cristo, se converteu a Cristo, para que assim essa semente venha germinar e venha dar fruto. Então, todo cuidado a igreja, sim, ela deve ter com o novo convertido. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecoste? Pedro se levantou dentre os 120, cheios do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 almas se converteram. E agora, o que fazer? Então você está aí na sua igreja, fez um grande evento, pregou o Evangelho, muitas pessoas aceitaram a Jesus. E agora, o que fazer? O que nós devemos fazer agora? Nós devemos acolher essas pessoas, nós devemos ter a integração dessas pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, inserir elas no nosso meio. Nós devemos ensinar a palavra de Deus, com muito amor com o pecador. Isso é muito importante. Às vezes uma pessoa entra na sua igreja bêbada, drogado, e nós não damos assim a devida importância. E Deus vai lá e salva essa pessoa. E nós devemos amar ela, abraçar ela, cuidar dela, ter essa integração com ela, amar ela. E assim eu tenho a certeza que ele vai ter a vida transformada pelo poder que há na palavra de Deus. Os apóstolos entenderam que deveriam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Então, a mesma doutrina que nós recebemos, que está na palavra de Deus, é a doutrina também que nós devemos estar ensinando os novos convertidos. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Então, primeiro vem a pregação, depois vem o ensino e o terceiro, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Esta é uma das nobres missões da igreja. Então, a igreja local, em suas reuniões de escola bíblica, de culto de estudo da palavra, são assim um momento tão importante para forjar o caráter cristão e formar pessoas. Nós devemos dar importância a esses trabalhos de escola bíblica, estudo bíblico, que é o momento de estar formando ali pessoas que venham ser e estar imitando a Cristo. Amém? Vamos para a última parte da nossa lição, o tópico 3. Se essa lição já tem falado ao seu coração, se você já tem sido abençoado através dessa lição, encaminhe ela para que mais pessoas também venham a ser assim abençoadas. Deixe o seu like, marque aí os sininhos de notificação, para que aí toda semana você venha estar recebendo notificações das nossas lições que vamos estar assim gravando. Vamos para a parte 3,
que vai nos dizer sobre o discipulado com pessoas de outras culturas. Então nós devemos entender que ao pregar o Evangelho a toda criatura, nós vamos estar nos deparando com pessoas de outras culturas, pessoas de outras línguas, outras nacionalidades, com costumes diferentes do nosso, pessoas que têm uma vida completamente diferente da qual nós estamos acostumados. E isso é muito importante, o discipulado para essas pessoas, para que venha a haver assim uma uniformidade com o discípulo de Cristo, para que todos nós venhamos ser um em Cristo Jesus. A parte 1, a pregação para os seus irmãos. Então, no livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Nós vamos ver registrado na palavra do Senhor que eles assim deram a prioridade ali para os judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, as rejeitavam. Então eles estavam pregando no templo, nas sinagogas, e alguns aceitavam e outros, porém, rejeitavam assim a palavra de Deus. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. Então era uma coisa complexa ali naquele tempo. A lei de Moisés, com a conversão dos cristãos, agora a conversão a Cristo, não era fácil o entendimento. Então era uma dificuldade que eles tinham ali naquele tempo, mas que foi sendo quebrada através do discipulado, através da pregação assim da palavra para os seus irmãos. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio e o concílio em Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então foi um grande desafio, porque eles estavam vindo, de cultura diferente, de costumes diferentes, e agora tendo que pregar esta nova doutrina para eles, tendo que pregar agora para Cristo e aceitando eles agora na sua comunidade, aceitando ele agora na sua comunidade cristã, Essa dificuldade que eles tinham de ter ali um gentio sentando junto, ouvindo a palavra junto, e uma diferença cultural entre eles muito grande. Então esse foi um grande desafio que houve ali dentro da igreja, essa igreja que estava crescendo de uma forma muito grande, ela se multiplicava a cada dia. E isso não é diferente nos nossos dias, Nós vamos pregar a palavra do Senhor, temos os missionários que vão ir em aldeias pregar a palavra, pessoas que se dispõem a ir em outros países, ir na África, ir para a Coreia, ir para a Índia, ir para a China. Então são pessoas assim que vão se deparar com culturas completamente diferentes da que ele está acostumado. E esse vai ser um grande desafio. Então há uma necessidade muito grande de um preparo para conhecer assim essa cultura, se interagir dessa cultura, para quebrar um pouco assim esse grande desafio, para assim você já ter mais afinidade quando você estiver indo ali anunciar este evangelho em determinado local, aonde, como nós temos falado aqui, o Espírito Santo de Deus assim direcionar, porque é Ele que vai nos direcionar para determinado lugar para estar assim anunciando a palavra. A parte 2, a expansão para os gentios.
Então a igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrado em Atos 1:8. Então, era uma promessa de Deus, né? Pregar o evangelho, ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, isso já era uma promessa de Deus, de estar alcançando assim os gentios. Então, os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Então nós vemos aí Deus separando o apóstolo Paulo, um homem muito valente, muito tenaz, um homem que tinha assim uma abertura muito grande às outras culturas, um homem que tinha assim um conhecimento muito amplo sobre outras culturas, sobre o Império Romano, aonde o Império Romano estava assim dominando, ele tinha essa facilidade para entrar, então ele tinha essa aceitação maior, essa abertura maior a essas culturas, e foi aonde assim Deus levantou ele para ser esse apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Então, a cultura, ela não foi uma barreira para que o apóstolo Paulo viesse assim estar parando de pregar o evangelho. Mas não, o apóstolo Paulo, ele discipulou diversas pessoas de cultura e costumes completamente diferente do dele, porque ele estava interessado primeiramente em pregar a palavra de Deus e deixar que esta palavra ela viesse assim transformar a vida. Ele não queria estar fazendo com que aquelas pessoas viessem a virar judeu, ter o costume do judeu, praticar aquilo que os judeus estavam praticando. Não, ele estava ali pregando a Cristo, para que aquelas pessoas viessem aceitar a Cristo, ser transformado por Cristo e ser assim um discípulo de Cristo. Amém? Vamos para a parte 3, o discipulado numa cultura diferente. Então, o ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Então, o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho, porque vai pegar pessoas diversas de costumes, pessoas de religiões, pessoas que praticam coisas completamente diferentes, mas que através do discipulado vão inserir estas pessoas ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor Jesus. Como Paulo, aprendemos que à proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o discipulado, irmãos, nós estamos falando aqui nessa lição, é um trabalho árduo, um trabalho longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração, acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. Então hoje nós falamos aqui sobre o discipulado, esse trabalho tão grande. Vemos aqui na vida de Paulo que ele foi um homem que, além de plantar igrejas, que nós vimos na lição passada, ele foi um grande discipulador de vidas, e é dentro desse tema que nós queremos chamar a atenção assim para a nossa vida, que venhamos também ser esses discipulador de vidas. Amém?
vamos para a nossa conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Então, eles andam juntos. Nós já aprendemos aqui, a pregação e o ensinamento. Faz parte do discipulado. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas a nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que ela venha te ajudar de uma forma poderosa, trazer esclarecimento para a sua vida e o Espírito Santo ele venha falar mais ao seu coração. Semana que vem estaremos aqui novamente para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe em nome de Jesus.